Você já sentiu uma presença invisível ao seu redor, como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração? Já se perguntou quem é o responsável por esse toque espiritual que desperta a fé, traz consolo e revela mistérios divinos? E se eu te dissesse que há um poder oculto, atuando desde a criação do mundo, transformando vidas, guiando os escolhidos e manifestando os milagres de Deus? O Espírito Santo é muito mais do que uma força divina. Ele é a própria essência de Deus em ação, presente desde o princípio dos tempos e atuando até hoje naqueles que o buscam com sinceridade. Poucas pessoas compreendem realmente a profundidade da história do Espírito Santo. Muitos falam dele, mas poucos conhecem suas origens, seu papel na Trindade e sua influência ao longo das eras. Hoje, vamos explorar sua história completa, da eternidade até sua manifestação nos dias atuais. O que a Bíblia revela sobre sua existência antes mesmo da fundação do mundo? Como ele se manifestou nos tempos antigos? E qual é o seu impacto na nossa vida hoje? Todas essas respostas serão reveladas ao longo deste estudo. Se você é um seguidor da fé, se busca sinais de Deus em sua caminhada ou se deseja sentir mais fortemente a presença do Espírito Santo, este vídeo foi feito para você. Deus tem algo poderoso a lhe revelar, e assistir até o final pode ser a chave para uma experiência espiritual transformadora. Antes de começarmos, deixe nos comentários a frase "Paz em Cristo", para mostrar seu compromisso com esta jornada de aprendizado e fortalecimento da fé. Seu engajamento ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus. Também clique no gostei e inscreva-se no canal, pois juntos podemos impactar vidas que precisam conhecer mais sobre o Espírito Santo. Agora, prepare-se, pois nos próximos minutos vamos descobrir a verdadeira história do Espírito Santo e sua jornada desde o início dos tempos até hoje. O Espírito Santo na criação do mundo. Desde o primeiro versículo da Bíblia, o Espírito Santo se faz no presente. Em Gênesis 1:2, encontramos a descrição de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso mostra que ele já estava ativo antes mesmo que a luz fosse criada, demonstrando que sua existência não tem início, mas sim é eterna junto ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo desempenhou um papel crucial na criação, trazendo ordem ao caos e manifestando o poder criativo de Deus. Seu sopro deu vida às criaturas, estabelecendo a harmonia que permitiu a existência da humanidade. Ele não é apenas um mero espectador na história do mundo, mas sim um participante ativo desde o início de tudo. Mas como essa realidade se reflete em nossas vidas hoje? Assim como ele trouxe ordem ao universo, o Espírito Santo pode trazer ordem ao nosso coração e às situações caóticas que enfrentamos diariamente. Ele é o Deus que organiza o caos e transforma desespero em esperança. Se você já sentiu que sua vida estava sem direção, saiba que ele pode reorganizar tudo, trazendo paz e clareza. Isso significa que desde o princípio dos tempos, Deus já nos dava um sinal de que seu Espírito estaria presente na vida dos que nele creem. Nos próximos momentos, exploraremos como ele continuou atuando ao longo da história bíblica e como sua presença se manifestou em eventos determinantes para a fé cristã. Fique até o final deste estudo e descubra mais sobre o poder e a história do Espírito Santo. O Espírito Santo na era dos patriarcas. O Espírito Santo não apenas esteve presente na criação do mundo, mas também atuou diretamente na vida dos patriarcas do Antigo Testamento. Ele inspirou, fortaleceu e guiou aqueles que Deus escolheu para estabelecer sua aliança com a humanidade. No tempo de Abraão, por exemplo, o Espírito Santo se manifestou através de promessas e visões. Em Gênesis 15:1, a Bíblia nos diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão.
Essa revelação foi um reflexo da presença do Espírito Santo, comunicando a vontade de Deus e fortalecendo a fé do patriarca. Durante a vida de José, vemos a atuação do Espírito Santo na capacidade de interpretar sonhos e discernir os planos divinos. Em Gênesis 41:38, Faraó reconhece que José possuía o Espírito de Deus ao interpretar os sonhos que salvariam o Egito da fome. Aqui, o Espírito Santo atuava trazendo conhecimento sobrenatural e conduzindo eventos segundo o propósito divino. Outro grande exemplo é Moisés. Desde o chamado na sarça ardente, o Espírito de Deus capacitou Moisés para libertar Israel do Egito. Êxodo 31:3 mostra que Deus encheu Bezaleel com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento para toda a obra. Essa capacitação divina estendeu-se a Moisés, permitindo-lhe realizar milagres e liderar o povo escolhido com autoridade e graça. O Espírito Santo esteve ativo em cada geração dos patriarcas, garantindo que os planos de Deus fossem cumpridos. Ele fortaleceu aqueles que foram chamados e revelou mistérios que marcaram o curso da história bíblica. Mas será que essa mesma ação ainda acontece hoje? Será que Deus continua derramando seu Espírito sobre aqueles que o buscam? A resposta será revelada no próximo bloco, onde exploraremos o impacto do Espírito Santo na era dos profetas e sua influência sobre a palavra de Deus revelada à humanidade. O Espírito Santo na era dos profetas. Desde os tempos antigos, o Espírito Santo capacitou os profetas para transmitir as palavras de Deus ao povo. Eles não falavam por si mesmos, mas eram instrumentos de uma mensagem divina. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são apenas alguns dos muitos profetas que receberam revelações diretas do Espírito Santo. Isaías profetizou sobre o Messias com precisão impressionante, descrevendo detalhes de sua vinda e sacrifício séculos antes de seu nascimento. Jeremias foi chamado desde o ventre de sua mãe e enfrentou grande perseguição ao proclamar a verdade. Ezequiel teve visões impressionantes da glória de Deus e do futuro de Israel. Daniel interpretou sonhos e viu o destino dos reinos terrenos conforme o Espírito Santo lhe revelou. A presença do Espírito Santo era inconfundível, guiando, advertindo e fortalecendo esses homens diante dos desafios. Muitos enfrentaram rejeição, sofrimento e até morte, mas permaneceram firmes porque estavam cheios do Espírito de Deus. No próximo bloco, veremos como essa atuação culminou no Novo Testamento e como o Espírito Santo se revelou de forma ainda mais poderosa com a chegada de Jesus Cristo. O Espírito Santo e a Igreja Primitiva. O Espírito Santo foi o motor que impulsionou a Igreja Primitiva. Após a ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos quando, no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles como línguas de fogo. Atos 2. Isso transformou homens comuns em apóstolos corajosos, capazes de pregar em diversas línguas e realizar milagres. A igreja primitiva experimentou um crescimento exponencial porque o Espírito Santo capacitava os apóstolos com sabedoria e ousadia para enfrentar perseguições severas. Desde a conversão de 3.000 pessoas no primeiro Sermão de Pedro até as viagens missionárias de Paulo, o Espírito guiava cada passo da expansão do cristianismo pelo Império Romano. Com sua presença ativa, o Espírito Santo trouxe unidade aos cristãos, concedeu dons espirituais e fortaleceu a fé diante das dificuldades. Seu impacto histórico foi inegável, garantindo que a mensagem de Cristo continuasse viva através dos séculos. O Espírito Santo e o avivamento na história. Ao longo da história, o Espírito Santo tem sido o agente propulsor de grandes avivamentos que transformaram igrejas, nações e o curso do cristianismo.
Desde os primeiros séculos da Igreja primitiva até os grandes movimentos espirituais dos últimos séculos, sua presença foi fundamental para reacender a fé, restaurar a comunhão e impulsionar multidões à conversão. No século II, quando a perseguição aos cristãos era intensa, relatos históricos indicam que o Espírito Santo fortalecia os mártires, concedendo-lhes coragem e fé inabalável. Muitos deles enfrentavam a morte cantando louvores, sem temor, pois eram sustentados pelo Espírito de Deus. Apesar das perseguições, o cristianismo crescia exponencialmente, mostrando que a ação do Espírito Santo não poderia ser contida. Durante a Idade Média, a Igreja institucionalizada passou por períodos de corrupção e afastamento das Escrituras. Mas o Espírito Santo continuou atuando através de pequenos grupos que buscavam um retorno à fé genuína. Um desses exemplos foram os valdenses, que mesmo perseguidos se mantiveram fiéis à palavra e difundiram o Evangelho pela Europa. O Espírito Santo também inspirou monges e líderes espirituais a restaurar a vida devocional e a oração contemplativa. No século XVI, a Reforma Protestante foi um dos maiores exemplos da ação do Espírito Santo na história da Igreja. Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores foram impulsionados por uma convicção espiritual profunda, desafiando a autoridade religiosa da época e resgatando a centralidade das Escrituras. A Reforma não apenas transformou a teologia cristã, mas também abriu caminho para que o Evangelho fosse acessível a todos, traduzido em várias línguas e pregado sem as barreiras da institucionalização eclesiástica. Nos séculos XVIII e XIX, avivamentos varreram a Europa e os Estados Unidos. John Wesley, George Whitefield e Charles Finney foram alguns dos líderes usados pelo Espírito Santo para pregar com poder, levando milhares à conversão. Foi nesse período que surgiram as primeiras grandes cruzadas evangelísticas e o conceito de missões modernas, com William Carey e Hudson Taylor levando o Evangelho a regiões nunca antes alcançadas. No século XX, o movimento pentecostal se destacou como uma nova onda de avivamento. O famoso Avivamento da Rua Azusa, em 1906, nos Estados Unidos, liderado por William Seymour, foi um marco na história da Igreja. Nele, o Espírito Santo se manifestou de forma poderosa, com sinais, curas e a renovação do batismo no Espírito. Esse avivamento influenciou milhões de pessoas ao redor do mundo, dando origem a diversas denominações pentecostais e carismáticas. Ainda hoje, o Espírito Santo continua a agir, promovendo avivamentos locais, despertando igrejas e transformando vidas. Sua atuação não está limitada a eventos históricos. Ele se move onde há corações dispostos a buscá-lo com sinceridade. Movimentos de renovação espiritual continuam a emergir em diferentes partes do mundo, mostrando que o fogo do Espírito jamais se apaga. Nos próximos momentos, veremos como o Espírito Santo atua no cristianismo contemporâneo e como podemos experimentar seu poder em nossas vidas diárias. O Espírito Santo e o cristianismo contemporâneo. O Espírito Santo continua a ser o grande protagonista da fé cristã no mundo contemporâneo. Seu papel não se limitou aos tempos bíblicos ou aos avivamentos históricos. Ele segue atuando de maneira ativa, renovando a Igreja e conduzindo milhões de fiéis a experiências espirituais profundas. No século XXI, o crescimento do cristianismo, especialmente em países do Hemisfério Sul, demonstra o impacto contínuo do Espírito Santo na evangelização e na formação espiritual dos crentes. No contexto moderno, o Espírito Santo se manifesta de diferentes formas, adaptando sua atuação às necessidades e desafios de cada geração. Em algumas regiões,
Sua presença é notável na renovação espiritual das igrejas tradicionais, enquanto em outras ele age através do crescimento exponencial das denominações pentecostais e neopentecostais. O avanço das igrejas carismáticas ao redor do mundo é um testemunho do poder transformador do Espírito, que continua operando sinais e maravilhas, concedendo dons espirituais e fortalecendo os crentes para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Além disso, o Espírito Santo tem impulsionado o crescimento das igrejas subterrâneas em países onde o cristianismo é perseguido. Relatos vindos de locais como China, Coreia do Norte e partes do Oriente Médio descrevem a atuação sobrenatural do Espírito, fortalecendo os cristãos perseguidos e capacitando-os a manterem sua fé mesmo sob extrema opressão. Ele age como consolador e protetor, sustentando os fiéis em tempos de provação. Outro aspecto relevante da atuação do Espírito Santo no cristianismo contemporâneo é sua influência nos movimentos missionários globais. Organizações cristãs em todo o mundo enviam missionários a países fechados ao Evangelho, e muitos desses missionários relatam experiências sobrenaturais de provisão, proteção e capacitação espiritual para cumprir sua missão. O Espírito Santo abre portas onde parecia impossível, levando a mensagem de Cristo aos confins da terra. Nos últimos anos, também houve um crescimento significativo no uso da tecnologia para a propagação do Evangelho. O Espírito Santo tem guiado pastores, evangelistas e ministérios a utilizarem a internet, redes sociais e plataformas digitais para alcançar milhões de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso à palavra de Deus. Cultos online, discipulados virtuais e comunidades de fé digitais são manifestações modernas da ação do Espírito Santo, conectando crentes ao redor do mundo e permitindo que o Evangelho seja pregado em uma escala sem precedentes. No entanto, apesar dos grandes avanços e oportunidades, o mundo moderno também apresenta desafios espirituais que exigem discernimento e vigilância. O materialismo, o secularismo e o relativismo têm tentado minar a fé cristã, levando muitos a se afastarem de Deus. Nesse cenário, o Espírito Santo continua a chamar seu povo ao arrependimento e à santidade, despertando uma nova geração de crentes dispostos a viver uma fé autêntica e comprometida com os princípios bíblicos. Em suma, o Espírito Santo é o grande sustentador da igreja nos tempos atuais. Ele não apenas fortalece e capacita os crentes, mas também age em nível global, conduzindo a Igreja de Cristo rumo ao cumprimento da grande comissão. Nos próximos momentos, veremos como podemos cultivar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo e permitir que ele transforme nossas vidas de maneira real e poderosa. Como cultivar um relacionamento com o Espírito Santo? Conhecer a atuação do Espírito Santo ao longo da história é essencial, mas mais importante ainda é desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com ele. O Espírito Santo não é uma força distante, mas sim uma presença viva que deseja habitar no coração de cada crente, guiando, fortalecendo e transformando sua vida. Para experimentar seu poder de forma plena, é necessário buscar a comunhão com ele de maneira contínua e sincera. A primeira chave para cultivar esse relacionamento é a oração. A Bíblia nos ensina que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, ajudando-nos quando não sabemos como orar. Ao nos dedicarmos à oração diária, abrimos espaço para que Ele fale ao nosso coração, nos direcione e nos encha de sua paz. Momentos de adoração e intimidade com Deus são fundamentais para fortalecer essa conexão. Além da oração, a leitura e meditação na Palavra de Deus são indispensáveis. O Espírito Santo inspirou as Escrituras,
use Timóteo 3, do 16, e continua a revelar seus ensinamentos a todos que buscam entendimento. Ao estudar a Bíblia com sinceridade, permitimos que o Espírito Santo nos ensine, corrija e transforme nossa maneira de pensar e agir. Quanto mais nos enchemos da palavra, mais espaço damos para que ele opere em nós. Outro aspecto essencial para cultivar um relacionamento profundo com o Espírito Santo é a obediência. Muitas vezes, ele nos direciona para caminhos que exigem fé e submissão. Quando escolhemos obedecer à sua voz, experimentamos seu poder de forma mais intensa. A obediência às Escrituras e à orientação do Espírito nos leva a uma vida frutífera, marcada pelo amor, paz, alegria e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. A comunhão com outros crentes também desempenha um papel crucial. A Igreja é o corpo de Cristo e o Espírito Santo se move poderosamente quando estamos em unidade. Reunir-se com irmãos na fé, compartilhar testemunhos e orar em conjunto fortalece nossa caminhada e nos ajuda a discernir a voz do Espírito com mais clareza. Deus nunca nos chamou para vivermos isolados, mas sim para edificarmos uns aos outros através do Espírito. Por fim, é essencial buscarmos um coração sensível à sua presença. O Espírito Santo não se impõe, mas espera que o convidemos a agir em nossa vida. Ao cultivarmos um coração humilde, quebrantado e disposto a aprender, abrimos espaço para que Ele nos transforme e nos conduza a viver de acordo com a vontade de Deus. Nos próximos momentos, exploraremos os frutos e dons do Espírito Santo e como eles se manifestam na vida daqueles que andam em comunhão com Ele. Os frutos e dons do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas transforma a vida daqueles que o buscam, mas também manifesta sua presença por meio dos frutos e dons espirituais. Esses elementos são evidências concretas da atuação do Espírito em cada crente e refletem o caráter divino sendo moldado em nós. Entender e vivenciar os frutos e dons do Espírito é fundamental para uma vida cristã plena e espiritualmente ativa. Os frutos do Espírito são características que se desenvolvem naqueles que vivem em comunhão com Deus. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo nos ensina que esses frutos são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eles são sinais claros da presença do Espírito na vida de um cristão e resultado de um relacionamento íntimo com Ele. Amor. O amor ágape, incondicional e sacrificial, que reflete o próprio caráter de Deus. Alegria. Uma alegria que transcende as circunstâncias, fundamentada na certeza da salvação. Paz. Tranquilidade interior que vem da confiança em Deus, mesmo em meio às tribulações. Paciência. Capacidade de suportar provações e lidar com os outros com longanimidade. Benignidade e bondade. Atitudes de generosidade e compaixão para com todos. Fidelidade, compromisso com Deus e com os princípios da fé cristã. Mansidão, humildade e suavidade no trato com os outros sem arrogância. Domínio próprio, capacidade de resistir às tentações e viver uma vida disciplinada. Os frutos do Espírito são um reflexo da transformação interior operada por Deus e se manifestam progressivamente na vida do crente que se submete à sua vontade. Os dons espirituais. Diferentemente dos frutos, os dons do Espírito Santo são capacitações especiais concedidas aos crentes para a edificação da Igreja. Em 1 Coríntios 12, 8, 10, Paulo enumera alguns dos principais dons espirituais: palavra de sabedoria, capacidade de discernir e aplicar a sabedoria divina em situações específicas. Palavra de conhecimento,
Sobrenatural, sobre algo que não poderia ser aprendido humanamente. Fé, uma confiança extraordinária em Deus para realizar o impossível. Dons de cura, poder concedido pelo Espírito para curar enfermidades. Operação de milagres, capacidade de realizar feitos sobrenaturais pelo poder de Deus. Profecia, revelação da vontade de Deus para a edificação da igreja. Discernimento de espíritos, habilidade de identificar a origem espiritual de manifestações e ensinos. Variedade de línguas, falar em línguas desconhecidas como sinal do Espírito. Interpretação de línguas, habilidade de interpretar e traduzir as línguas faladas no Espírito. Os dons espirituais não são dados para benefício pessoal, mas para a edificação da igreja. Cada crente recebe dons específicos, conforme a vontade do Espírito Santo, e é chamado a exercê-los com humildade e amor. O equilíbrio entre frutos e dons. É essencial compreender que os dons do Espírito não substituem. Alguém pode ter um dom espiritual poderoso, mas se não manifestar os frutos do Espírito, sua vida espiritual estará desequilibrada. Paulo enfatiza essa verdade em 1 Coríntios 13, ao afirmar que sem amor, qualquer dom se torna vazio. Para um crescimento saudável na fé, é necessário buscar tanto os frutos quanto os dons do Espírito. Os frutos moldam nosso caráter e testemunho cristão, enquanto os dons capacitam para o serviço e ministério na igreja. Juntos, eles formam uma vida cristã equilibrada e cheia do poder de Deus. Nos próximos momentos, exploraremos como discernir e desenvolver os dons espirituais, garantindo que sejam usados para glorificar a Deus e edificar seu reino. Como desenvolver e discernir os dons espirituais? Ter dons espirituais é um privilégio concedido pelo Espírito Santo, mas desenvolvê-los e discerni-los corretamente exige conhecimento, maturidade e sensibilidade espiritual. Muitas pessoas possuem dons e não os exercem por falta de entendimento, enquanto outras os utilizam sem discernimento, causando confusão e desordem dentro da igreja. Por isso, é essencial compreender como identificar e utilizar os dons espirituais de maneira eficaz e edificante. O papel do Espírito Santo no desenvolvimento dos dons. Os dons espirituais não são adquiridos por mérito humano, mas são concedidos pelo Espírito conforme sua vontade. 1 Coríntios 12, 11. No entanto, é responsabilidade do crente buscar crescimento e aperfeiçoamento no uso desses dons. Isso ocorre através da oração, estudo das Escrituras e prática constante dentro da comunidade cristã. Quanto mais uma pessoa se submete à direção do Espírito Santo, mais seus dons se tornam evidentes e eficazes para o reino de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos desejar os dons espirituais, especialmente o de profecia, 1 Coríntios 14, 1. Isso significa que podemos buscar um relacionamento mais profundo com Deus e pedir ao Espírito que nos capacite para servir melhor à sua igreja. O crescimento espiritual é um processo contínuo, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos capacita para realizar sua obra. Discernindo os dons espirituais, nem sempre é fácil identificar quais dons Deus nos concedeu. Algumas diretrizes podem ajudar. 1. Oração e busca. Peça ao Espírito Santo discernimento sobre quais dons você possui e como usá-los. 2. Confirmação bíblica. Compare sua experiência com os ensinos das Escrituras para garantir que o dom está alinhado com a palavra de Deus. 3. Feedback da comunidade cristã. Muitas vezes, líderes espirituais e irmãos na fé podem perceber dons em nós antes mesmo de reconhecermos. 4. Testes e exercícios espirituais. Pratique diferentes ministérios dentro da igreja e veja onde o Espírito Santo age através de você. 5. Resultados.
e frutos. Os dons espirituais sempre produzem frutos espirituais. Se um dom está sendo exercido corretamente, ele trará crescimento espiritual e edificação à igreja. O uso responsável dos dons espirituais. Ter um dom espiritual não significa que ele pode ser usado de qualquer forma. A Bíblia nos ensina que tudo deve ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14:40. Algumas diretrizes para o uso correto dos dons incluem: agir com amor. Sem amor, qualquer dom se torna inútil. 1 Coríntios 13:2. Evitar orgulho espiritual. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo e não para a exaltação pessoal. Seguir a liderança espiritual. Deus instituiu líderes na igreja para supervisionar o uso dos dons e garantir que eles sejam usados corretamente. Buscar a glória de Deus. O propósito de todo dom é glorificar a Deus e não trazer atenção para si mesmo. Quando bem exercidos, os dons espirituais promovem unidade, crescimento e fortalecimento da igreja. Eles auxiliam na evangelização, no ensino, na cura e no aconselhamento, tornando a igreja mais eficaz na sua missão de espalhar o evangelho. Igrejas onde os dons são bem utilizados testemunham avivamentos, transformação de vidas e um ambiente espiritual saudável. Em contrapartida, quando há abuso ou negligência dos dons, surgem divisões, desordem e confusão espiritual. Por isso, o discernimento e a busca pela maturidade são fundamentais para que os dons sejam bênçãos e não motivos de conflitos. Os dons espirituais são ferramentas poderosas concedidas pelo Espírito Santo para edificar a igreja e transformar vidas. No entanto, seu desenvolvimento requer humildade, dedicação e discernimento. Se você deseja descobrir e usar seus dons espirituais, busque a Deus em oração, estude sua palavra e esteja disposto a servir. Nos próximos conteúdos, faremos uma reflexão sobre como viver diariamente sob a direção do Espírito Santo e experimentar sua presença em todas as áreas da vida. Obrigado por acompanhar conosco estes estudos e análises sobre um tema tão importante para o nosso mundo cristão, que é o exercício do Espírito Santo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para dar sequência aos próximos conteúdos.